Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. Muito obrigada por você estar aqui nos acompanhando. E se você está chegando hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, tem bastante conteúdo. Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182 e você pode ligar lá para saber o melhor dia, o melhor tratamento, os melhores horários. O telefone vai aparecer aí no vídeo. E a gente fala aqui também no 2606-6220, no 2605-6865. Espero que você curta o nosso canal e nós aproveitamos para pedir licença para você, para o mentor da sua família, para que nós possamos convidar os amigos espirituais, os doutores da Casa dos Tarefeiros, ao doutor Antônio e ao nosso Mestre Jesus, fazendo toda essa proteção, esses circuitos de luz, para que nós possamos dar por iniciados o nosso bate-papo dos sábados de manhã. Graças a Deus. E hoje nós vamos falar do perispírito. Sempre a gente fala, né? A cirurgia no perispírito, o que é o perispírito, né? Tem o corpo físico, tem o espírito. Qual a diferença? Espírito, perispírito, corpo físico, alma? O que é cada um, né? Quais são as diferenças? O que muda de um para o outro? Bom, e hoje é isso que a gente vai falar. A gente já sabe mais ou menos, né? E hoje a gente vai explicar um pouquinho mais detalhadamente. E para começar, eu vou passar para o nosso amigo Ronaldo. Ronaldo, conta aí para a gente o que é o perispírito, de onde que ele veio, como que ele é formado, por que que ele existe? Ô, Fábio, obrigado mais uma vez. Bom dia a todos, bom dia. Nós vamos evoluindo, né, nos nossos temas, isso é importante, né? Cada aula a gente vai retratando um pouquinho mais essa doutrina que a gente vai evoluindo, né, nos conhecimentos e vai ficando mais fácil o entendimento. E falar do perispírito, que é algo que a gente às vezes comenta quando nós estamos lá nas nossas dando início aos nossos trabalhos, né, com os doutores, sempre ali na palestra, no evangelho, a gente procura explicar, principalmente as pessoas que estão chegando na casa, né, como são feitas as cirurgias, onde os doutores trabalham, né, e a gente sempre fala do perispírito, né, a gente tenta ali, talvez em 1 minuto, 2 minutos, né, falar um pouquinho do perispírito para que as pessoas se conscientizem um pouquinho mais da sua importância. Mas eu vou tentar explicar aqui um pouquinho, né, rapidamente. Tem até uma imagem aqui que a gente coloca, às vezes, para ajudar um pouquinho mais. Obviamente, é uma imagem criada para a interpretação, né? E o que que eu poderia dizer aqui, né? Inicialmente, a gente está vendo ali espírito, perispírito e o corpo, né? O que nós vemos, como que nós somos formados, né? Inicialmente, vamos pensar no nosso corpo físico. Como que ele é? Tem um corpo denso, né? É um corpo, é a matéria pesada, né? Onde a gente tem aí todas as situações que a gente vive no corpo físico, que ele tem seu começo e com certeza ele vai ter o seu fim, né? Ou seja, ele tem um propósito no nosso corpo físico, né? Que é justamente de reencarnar o espírito, né? Para que ele tenha essa vida, essa vivência através da reencarnação, e aí assimilar e buscar conhecimento, evoluir e tudo mais. Então, nosso corpo físico, nós sabemos, nós conhecemos que ele é visível, nós tocamos ele e a gente é o corpo que nós utilizamos no nosso dia a dia, para o trabalho, para a vida, né, para todas as sensações aí. Nós sabemos que esse corpo, ele é um corpo pesado, como nós falamos, esse envoltório, essa nossa roupa, na verdade, né, que nós utilizamos aqui, e ela, em algum momento, vai desencarnar. Então, ela pode 10, 20, 50, 100 anos, talvez, né? Mas nós sabemos que quanto mais o tempo nós usarmos esse corpo físico, obviamente, as doenças, as imperfeições, os problemas, nós teremos ele, né? E cada vez mais ou menos, na verdade, com o tempo, as suas características, né, vão se perdendo, né? Daqui a pouco a gente tem mais memória, daqui a pouco não está funcionando alguns órgãos, tudo mais. Então, o corpo físico, ele tem vamos dizer assim, ele é o que está na frente quando nós temos a nossa reencarnação para vivenciar tudo isso.
Quando nós falamos do outro lado, da outra ponta, nós temos o quê? O espírito. Então, nós temos o espírito, né, aí sim, que é a centelha divina, que é o nosso ser, que somos nós, nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo que a gente tem, a criação de Deus que nós colocamos, né, que é aquela centelha divina. E aí, no meio, tem o quê? O perispírito. Qual que é a função dele? É fazer essa conexão, é fazer essa ligação entre espírito e corpo. Só como eu falei aqui, a densidade dessas matérias, né, entre espírito e corpo são muito diferentes. Então, para que haja, né, vamos dizer assim, essa conexão, existe o quê? O perispírito, que é onde nós falamos aqui que o perispírito, na verdade, ele vai fazer a intermediação entre o corpo e o espírito, ou seja, ele vai trazer aqui o corpo físico que nós falamos aqui, nós conhecemos, e o nosso espírito, que é esse nossa centelha divina. O perispírito, a condensação dele é diferente, a matéria dele, né, nós chamamos de uma semimatéria, ou um fluido, na verdade, né, que não é tão denso como o nosso corpo físico. Mas ele tem uma estrutura, né, através da sua matéria, que ele é etéreo, né, que nós não conseguimos ver a olho nu. Então, nós não vemos o perispírito, mas ele está lá, ele está conosco. Né? É uma matéria, então, nós temos uma matéria do corpo físico, vamos ter o perispírito e o espírito. Esse corpo perispírito, na verdade, ele tem todas as estruturas que nós temos no nosso corpo físico. Ele vai ter os órgãos, inclusive, né? Então não é só uma silhueta, ele é um corpo, da mesma forma, podemos chamar assim, né? Muito mais fluídico, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui, como que ele atua, por exemplo, ficar um pouco mais fácil, mas a estrutura dele é a mesma estrutura que nós temos no corpo físico. Então, os órgãos internos, né? A aparência, inclusive, né? A aparência mesmo. E esse corpo, o espírito utiliza, ou seja, o espírito utiliza esse corpo perispírito, vamos dizer assim, né? Para que ele possa, como eu falei, estar conectado ao nosso corpo físico. Em que momento? No momento que ele está aqui na Terra, então ele tem o nosso corpo físico que nós conhecemos. Como nós sabemos, há várias moradas na casa do Pai. Então, se o nosso espírito tiver que frequentar, tiver que reencarnar, vamos dizer a palavra reencarnar, mas tirando o carne aí, na verdade, né? Estar vivenciando, habitando outras moradas, outros planetas, o perispírito ele vai se adequar para que o espírito possa, naquele planeta, naquele novo cosmos, né, naquele novo ambiente, estar preparado, né, para ter um novo corpo. Então, assim, é o perispírito que vai unir sempre o espírito a um corpo onde ele for habitar. Como falei, há várias moradas na casa do Pai, como diz Jesus, né? E aí nós estamos falando bastante do quê? Do fluido universal que cada globo, né, que cada planeta pode ter. Então, o corpo, o perispírito, ele vai ter que se adaptar, né, ou sendo mais volátil, ou menos volátil, ou tendo fluidos diferentes, ou sendo mais etéreo, ou menos etéreo. Quando eu falo etéreo, é no sentido de você visualizar. Então, você consegue ver, né, não encarnado, mas nós temos nosso perispírito que ele está numa frequência que para que o nosso corpo físico, né, esteja vivenciando, né, aqui nesse planeta Terra. E em outros planetas, talvez esse nosso perispírito ele vai estar ele vai ser uma densidade diferente para que ele possa habitar outros globos e outros planetas, como eu falei anteriormente. O que é importante saber aqui? Um detalhe bem rápido aqui. O nosso corpo físico, na verdade, o nosso corpo, as nossas impressões, eu vou dizer um pouquinho do espírito, tudo aquilo que nós registramos, na verdade, as nossas lembranças, nossas reencarnações, né? Tudo isso fica armazenado no espírito, né? Que é a parte inteligente, no espírito. Não fica no perispírito. Por que eu digo isso? Porque quando você reencarna, quando você, na verdade, vai reencarnar, o seu perispírito ele muda. Então, vamos pensar que numa reencarnação você veio como homem, né? Então, aquele perispírito vai se adaptar para aquele corpo físico, como homem, né? Então, todos os órgãos, o que é necessário para aquela vida, né? Vai ser ele vai se adaptar. Se for numa mulher, então o perispírito vai mudar, né? Vai vir no formato mais para uma mulher.
para que ele possa habitar um corpo físico, né? Então, temos que ter em mente que esse fluido, a principal atividade dele, a sua função é essa união entre o espírito e o corpo físico, né? Porque são matérias que não se ligam diretamente e o perispírito faz essa ligação e essa conexão. Tá? Por exemplo, né, quando desencarnamos, a gente fala, o nosso corpo físico ele ficou, concorda? Nós não vamos mais ver o nosso corpo. Se o corpo físico ficou, como é que nós nos apresentamos na erraticidade? Como é que nós nos apresentamos lá na frente, né? Como é que nós vamos nos apresentar no mesmo formato do nosso corpo físico? Porém, nosso corpo físico desencarnou, nosso corpo físico não existe mais. Então, o nosso perispírito é mais ou menos assim. Quando eu desencarnar, eu vou lá encontrar os meus entes queridos, né? Lá no plano espiritual. Como é que eu vou identificá-los? Obviamente, você vai ver o seu ente querido através do quê? Do perispírito. Você vai olhar e vai falar, olha, aquele ali é o meu ente, que é meu pai, a minha mãe, é um amigo que desencarnou, né? Quando a gente fala dos espíritos de luz que estão por aí, ou dos espíritos em geral, todos eles, quando se apresentam, eles se apresentam numa imagem. A sua imagem, qual que é? É a imagem que ele mantém no perispírito. Então, o perispírito serve para isso também. Quando nós estamos dormindo, por exemplo, né, nós sabemos que o nosso corpo, o nosso espírito sai, né, que ele vai frequentar, que ele vai aprender, ele vai na escola, que pode ser até um tema que a gente possa voltar em algum momento, ele vai com qual estrutura? Não, o nosso corpo físico ele fica dormindo, né, o nosso perispírito ele sai, né, então a aparência vai junto, né? Da mesma forma, nas comunicações mediúnicas. Nas comunicações mediúnicas, né, perispírito conversando com perispírito. Então, é o perispírito de um espírito que não está encarnado, né, um espírito que não está encarnado, com um espírito, com um espírito que está encarnado, né, que na verdade é a alma, né, que está encarnado, mas porém toda a relação de comunicação acontece pelo perispírito. Tá? Então, é só ter essa ideia um pouco mais, né? Que a inteligência, todo o pensamento está no espírito, ok? Ele que conduz tudo isso, ele que vai movimentar tudo isso. E a ligação que existe entre espírito e o corpo físico, é necessário que tenha o perispírito, né? Para fazer essa ligação entre esses dois ambientes, tá? Aí a gente, voltando aqui, talvez, né? Ou, na verdade, dando sequência aqui, talvez, nós vamos falar aqui da medicina espiritual, né? Aí todo o que está ligado ao perispírito, o que o perispírito tem a ver também com essas questões, né? Eu acho que é isso, né, Fábio, que a gente vai dar continuidade aqui para entender os motivos, né? Por que nós falamos, como falei inicialmente, na casa dos tarefeiros, quando a gente vai fazer os tratamentos, os doutores trabalham principalmente no perispírito. Ele atua no nosso corpo físico ali, ele está trabalhando no nosso corpo físico, mas nós vamos ver que todo o processo acontece, na verdade, através do perispírito. É isso aí, Ronaldo. Bom, se a gente entendeu que o perispírito que dá forma ao corpo físico, né? Vamos lá, vou passar para o Carlos. Carlos, algumas dúvidas. Primeiro, eu posso mudar o meu perispírito, encarnado ou quando eu desencarnar, né? Quando eu desencarnar, eu cheguei lá, não gosto dessa forma que eu encarnei, quero mudar, quero fazer uma lipo espiritual, tem jeito, como que é que funciona? E segundo, quando encarnado, o que acontece com o meu perispírito quando eu entro em desequilíbrio? Que a gente fala tanto de padrão, padrão rasteiro, a baixa vibração, o pensamento negativo, mas como que é que isso afeta o nosso perispírito a ponto da gente ficar doente? Será que a gente fica doente? O que acontece? Bom, vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, meus amigos, bom dia, o pessoal que nos assiste. A primeira pergunta, sim, ele é moldável, né? E muito mais fácil do que moldar o corpo físico, né? Não precisamos fazer essa dieta, tudo. Só que, ao mesmo tempo que ele é mais fácil do que você alterar o corpo físico, você não tem... Lembrando a figurinha que estava aqui no meu lugar há pouco, você tem o espírito, o perispírito e o corpo físico.
O espírito é a ligação, como o Ronaldo explicou muito bem, a ligação entre o nosso espírito e o corpo físico. Só que ele reage muito rapidamente ao que eu penso e ao que eu sinto. Então, essa forma, ela vai ser muito mais reativa à minha verdade enquanto ser. Então, com os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos mundanos, é mais fácil ele alterar para uma forma menos bonita do que estava ali, né, reluzente, do que o contrário. Tanto é que a maioria, já engatando a segunda pergunta, a maioria das patologias vão começar lá, né? Vão começar no desequilíbrio desses pensamentos, desses sentimentos, que vão começar a mostrar um perispírito não bonitinho como esse que estava aqui antes, reluzente, dourado, né? Ao contrário, ele com problemas de fluxos energéticos, lembrando que ele é a sede dos nossos chakras, que fazem o quê? O circular das energias universais com as nossas energias individuais. Então, nós já tivemos aulas, podem voltar, a gente falou dos 7 chakras, né? Então, a maioria das doenças, elas vão começar no nosso lado psicossomático, que a gente podia associar muito claramente ao perispírito, né? É a coisa de medicina mais próxima que chega a isso. E esses desequilíbrios vão afetar diretamente a nossa saúde. Tanto é que daqui a pouco o Maurício vai falar de como a gente, que eu estou falando do desequilíbrio, né? Da depressão, da tristeza, das situações que vão afetando o quê? Porque o perispírito, que é essa energia quintessenciada que o Ronaldo colocou, ele está ligado principalmente às nossas glândulas do nosso corpo, que vão a glândula da tireoide, que vai organizar todas as outras glândulas, a glândula do baço, as gônadas, ao nosso coração, né? E tudo isso, se não vai estar funcionando corretamente, nós vamos adoecer. E nós começamos adoecendo a alma, né? A matéria, ela é a última a adoecer. Quando a gente percebe uma doença no corpo físico, ela já estava instalada antes no nosso perispírito, porque ele já estava em desequilíbrio. Porque se nós não podemos quebrar o equilíbrio na natureza fisicamente, muito menos na matéria quintessenciada, porque ela responde muito mais rápido e ela não aceita as mentirinhas que às vezes a gente no plano físico coloca para dar uma enganadinha, né? Lá não tem jeito, cara. Você entrou em tristeza, ele vai começar a mudar, inclusive de cor, da aura que a gente chama. A pessoa obsidiada, ele vai estar escurecido, vai estar cinza, e você vai ter vários estudos de cada cor. Quando você está em estado de oração, ele vai estar prateado, ele vai se expandir. Quando você está triste com raiva, ele vai ficar vermelho e vai atingir o quê? Tua parte gástrica, que é um dos centros de força mais sensíveis, né? Que vai desencadear. Pode ver, né? Não quero adiantar para o Maurício, mas os doutores, pode ver, vocês que estão nos ouvindo, que frequentam a casa, onde os doutores vão direto. O Maurício vai abordar isso na questão do equilíbrio. Então, com certeza, podemos moldar. Ele é moldável, tanto é que o Ronaldo colocou que ele se adequa ao orbe, à matéria do orbe que ele vai se apresentar. Porém, essa facilidade de moldar, ela é muitas vezes não racional, ela é muito mais sentimental. Ele vai se moldar e vai ficar muito mais refletido nos nossos sentimentos. E, com certeza, esse desequilíbrio vai trazer prejuízos à matéria e prejuízos, muitas vezes, psíquicos, mentais, de sentimento, de depressão e outras tantas doenças que a gente vê. Não é à toa que os gregos diziam mens san, corpore sã, né? Mente sã, corpo são. Se o teu perispírito não tiver são, você não vai ter como ter um corpo sadio, de maneira nenhuma. Olha, resumindo, né, é mais ou menos, você é o que você pensa. Literalmente, no caso do perispírito, né, não tem, faz de conta, não tem como disfarçar. E no plano espiritual, lembra que não,
você vai ser reconhecido pelas suas energias, pelo seu pensamento, pelo aquilo que você emana, não vai ter como fazer, sabe, aquelas caras e bocas, né, que a gente faz para disfarçar o nosso ranço, a nossa raiva, não sei o quê. Bom, ficamos doentes porque a gente pensa um monte de bobagem, muitas vezes, né? Mas Deus, lembrando, Deus é bom, Deus sempre dá oportunidade, sempre prioriza o nosso crescimento e não nos abandona. Sendo assim, existem várias situações, né, para a gente refazer o nosso perispírito, realinhar os nossos centros de força, reorganizar tudo, mas precisa também mudar o bendito do padrão. Bom, estamos doentes, estamos aqui meio desequilibrado, tá com o perispírito meio encalacrado, cheio de miasma. O que a gente faz para resolver, Maurício? Como que o plano espiritual da luz atua nesse perispírito? Olha, bom dia a todos, bom dia, Fabinha, tudo bem com todos? Bom, o primeiro ponto, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar só um pouquinho como que é o processo, né, de trabalho lá nos tarefeiros, só para a gente entender. Como nós falamos, né, o perispírito ele vai atuar onde? Ele vai atuar não, né, onde que o perispírito, o que ele absorve, né? Ele absorve as suas vibrações, seu padrão vibratório, como que você está vibracionalmente falando, porque nós somos energia, e nós já falamos em outras palestras, tudo que nós pensamos, tudo que nós agimos, tudo que nós falamos, gera vibrações, você gera energia. Então, toda essa vibração, você vai passando. Quantas vezes a gente chega perto de uma pessoa e fala, não é legal. E tem pessoa que você chega perto e fala, pô, essa pessoa é legal, é bacana, dá vontade de ficar perto dela. É a energia da pessoa. E é lógico, cada energia, os afins se aproximam, né? Então, a gente sempre acaba comentando isso. E tudo isso para falar também que a desobsessão está intrinsecamente ligada a tudo isso que nós estamos falando. Olha que interessante. Então, quando chega lá nos tarefeiros, qual a primeira coisa que nós fazemos? Você vai tomar um passe. Você entra dentro da casa dos tarefeiros, você fica na câmera lá de passe, na sala de passe, vai tomar um passe. Para que você vai tomar esse passe? Para começar a te equilibrar, para começar a te acalmar. E aí a sua alma, seu espírito começa a entrar na energia da casa. Fez isso, faz a ficha, tudo, aí sobe para onde? Vai escutar a palestra antes de começar o centro cirúrgico. Lá na palestra você vai ouvir, dependendo do tema do dia, você vai ouvir, e normalmente a pessoa fala, nossa, aquilo ali, parece que a pessoa estava adivinhando que eu precisava ouvir. Ah, ele está falando aquilo ali para mim. Olha como é interessante. Quantas e quantas vezes, eu, indo lá nos tarefeiros, mesmo nós aqui que estamos trabalhando, a gente senta lá para escutar alguma palestra, escutar algum colega falar, a gente fala, parece que ele está falando para mim, olha só. Então, cabe, encaixa. Por quê? Porque o plano espiritual é muito inteligente. Então, ele sabe o que as pessoas estão necessitadas ali. E, nesse momento, você está sendo preparado para entrar no centro cirúrgico. Já vai verificando, todo o plano espiritual já está verificando o que está acontecendo, o que você precisa para poder ser trabalhado. Chegando lá no centro cirúrgico, você vai deitar na maca. Normalmente você vê os doutores mexendo no seu corpo e tudo, só que aonde eles estão trabalhando, aonde é a cirurgia? No perispírito. A cirurgia é focada, direcionada no perispírito. E aí, o que acontece, né? Quando você vem, né, deu a entrada lá no centro, passou lá pelo passe, chegou lá no passe, foi lá para a sala de espera, antes de entrar no centro cirúrgico, escuta a palestra, escuta o evangelho. Entrou no centro cirúrgico, vai trabalhar diretamente aonde? Nos centros de força, que os meninos aí falaram. E nós já demos palestras anteriores que falou dos sete principais, né? Que são centros de força ou os chakras. Então, vai equilibrar esse centro de força. Por quê? Porque eles têm lá uma rotação, e aí essa rotação ela tem uma determinada velocidade dependendo de onde você vai ser trabalhado. Percebam que lá no centro cirúrgico, aonde que os doutores trabalham? Os 3 pontos principais. Ele vai trabalhar oxigenando seu cérebro, que é aqui em cima, né? Vai trabalhar o seu emocional, porque se você não tiver equilíbrio, não tiver bem, não adianta nada. E vai trabalhar o quê? Normalmente toda a parte gástrica. O Carlão acabou de falar agora. Onde entra a energia, onde que há o desequilíbrio, onde entra toda aquela força. Entra pelo centro gástrico, entra pelo centro de força aqui gástrico. Então, olha como é trabalhado tudo isso.
Só que não basta fazer só isso, você tem que se equilibrar, você tem que mudar o seu padrão, você tem que mudar, às vezes, sua forma de pensar, você tem que perdoar. Quantas vezes a pessoa... Por que é trabalhado emocional? Porque a pessoa não perdoa. Aí fica aquele negócio, né, engasgado. Ou a pessoa não fala, ou às vezes o que precisa falar, ou fala demais. O que acontece? Tem que trabalhar também a sua fala. Olha quantas coisas é trabalhado para atuar no perispírito. E aí esse perispírito tem todo passe ele vai também equilibrar. Por exemplo, está lá alguma coisa desequilibrada, no passe ele dá todo um equilíbrio. Então, é importante, assim, as energias das mãos, tudo. Então, tudo isso vem de encontro para poder trabalhar onde? Trabalhar o perispírito. E tudo isso, gente, para mostrar para vocês que o perispírito, depois que o corpo físico, depois que o espírito desencarna, vai ficar a forma lá do perispírito. Mas essa forma pode ser modificada dependendo da sua evolução. Você não necessariamente você precisa ficar com a sua última forma física. Tem espíritos mais evoluídos que ficam com a forma daquilo que eles entenderam ser a reencarnação mais importante para eles, que eles se sentem muito bem. Mas aí é um outro papo, é outra conversa para uma outra palestra. Mas, finalizando, é isso. Todo o trabalho no centro espírita é feito aonde? No perispírito. E nós vimos que, desde o início, desde quando nós entramos na casa, no centro espírita, lá na casa dos tarefeiros, passando pela sala de passe, fazendo toda a preparação, fazendo toda a antecipação, lá no Evangelho, do Evangelho, desce para o centro cirúrgico, vai para o centro cirúrgico, vai para a sala da cromoterapia, que também vai estar equilibrando, e aí você sai legal. Só que não adianta você sair legal e depois, chegando na esquina, sair xingando, chutando o cachorro, porque a pessoa te fechou. Aí você, né, tem que ter esse equilíbrio, esse autocontrole. É o que nós falamos né, você se vencer a si próprio. E aí você vai se equilibrando, vai trabalhando. Não estamos falando aqui que ninguém vai virar santo da noite para o dia, mas um pouquinho de cada vez, né? A água, não se toma água tudo de uma vez, mas um bolinho por vez. É isso, Fabinho. É isso aí. Lembrando que não basta, depois que a doença está instalada no corpo físico, não basta só cuidar do perispírito, porque está afetando a matéria. Então, a gente tem que cuidar do perispírito, da causa, o que é que está causando essa doença, e temos também que remediar na ciência da Terra, com os médicos da Terra, a parte física, ok? Bom, eu acho que a gente falou bastante do perispírito, eu acho que tem mais assunto para as próximas palestras, né? Porque é um tema com bastante conteúdo. Então, vamos aprofundar mais um pouquinho nas próximas palestras aí, vamos discutir mais esse tema. Bom, espero que você tenha gostado, que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, dê sugestões de temas, inclusive, para a gente abordar aqui no nosso bate-papo, e que nesses momentos você possa estar sendo abençoado pelo plano espiritual da luz, pelo nosso Deus, pelo Mestre Jesus. Ele possa te cobrir harmonizando o teu perispírito em emanações de paz, de refazimento, de equilíbrio, elevando a tua vibração a um patamar mais alto, para que você possa subir um degrau a mais, se distanciando de todas as energias negativas e rasteiras. Na companhia dos amigos da luz, que você possa permanecer hoje e sempre, graças a Deus. Até semana que vem. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.